Mas se tá dando certo, tá beleza. Falando do Cruzeiro, de uma informação que é muito importante, principalmente para você, torcedor. O Cruzeiro está próximo aí de renovar o seu contrato com o Mineirão. Que vai renovar com o Mineirão, gente, isso é claro. Até mesmo porque, se o Cruzeiro não renovar com o Mineirão, vai jogar em Sete Lagoas? Não vai. O Cruzeiro vai querer construir um próprio estádio? Demoraria. Então é claro que vai renovar. Isso é fato. Agora, o Cruzeiro precisa de um contrato melhor com o Mineirão. Isso também é fato. E o Mineirão precisa ceder mais para o Cruzeiro, porque o Mineirão já não tem a gama de negócios que ele tinha anteriormente. O Mineirão viveu quantos anos tendo 2 times jogando lá regularmente? Então era campo cheio com o Cruzeiro, campo cheio com o Galo, campo cheio num dia, quarta e domingo, tinha jogo. Agora, o Atlético tem o próprio estádio. E o Cruzeiro só que joga no Mineirão. O América joga na Independência. Ah, mas faz muito show lá. Eu sei que faz show. Mas todos nós sabemos também que determinados shows impedem, inclusive, a prática do futebol. E o Mineirão é um estádio de futebol. Já deixei isso muito claro aqui. Então, o Mineirão precisa ceder. O Mineirão precisa muito do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa muito do Mineirão. Então é bom que se entendam e que tenham um contrato melhor. Porque, com toda sinceridade, eu não posso acreditar que o Ronaldo achava ruim, que o Pedrinho acha ruim, que o Pedro Júnior acha ruim o contrato do Cruzeiro com o Mineirão e quer melhorias. Então, tem que melhorar. Mas que um precisa, do outro precisa. E quando 2 quer, gente... Como é que é? Quando 2 quer, não tem briga. Quando 2 quer, tem briga, né, Tamara? Tem um negócio assim. Quando os 2 querem fazer acontecer, a coisa acontece. Então, tomara que se entendam rapidamente, que não tenha nenhuma lereia, nenhuma conversa, porque o Cruzeiro precisa do Mineirão. E o Mineirão precisa muito do Cruzeiro. Então tomara que seja um bom contrato para ambas as partes, porque dá para fazer. Dá para fazer. Uma coisa boa, o Mineirão para a gestão do Mineirão faturar e o Cruzeiro faturar, que é o que ele mais precisa também, porque o Cruzeiro, mudando de notícia aqui, teve uma ótima notícia. E eu considero isso uma ótima notícia, porque essa sim, para mim veio do nada. Uma matéria dos meus amigos lá do ge.com. O Cruzeiro faturou mais de 8 milhões de reais com jogadores que nem jogaram no profissional. Só com o mecanismo de solidariedade, jogadores que foram criados na base do Cruzeiro e que deixaram o clube. Gente, o Cruzeiro faturou mais de 8 milhões com isso. É porque no futebol a gente fala assim, né? Milhões, a pessoa, 8 milhões, só isso, não é... É grana pra caramba, gente. E com jogadores que nem passaram no profissional. Então, significa que a base do Cruzeiro tem trabalhado bem e que o Cruzeiro tem ficado muito atento aos jogadores que saem daqui mesmo sem atuar pelo time. E esse é um faturamento ótimo, porque ele segue rolando. Os meninos vão trocando de clube, aí o jogador tal troca de clube, e o Cruzeiro vai arrecadando de uma grana de caras que não trabalham mais no Cruzeiro. Então, essa é uma ótima notícia. Parabéns ao departamento de base do Cruzeiro, porque só a base salva. Guardem isso aí. Só a base salva no futebol brasileiro. Pode ter SAF, pode ter investimento, mas o que bota dinheiro pra valer no cofre dos clubes é vender jogador. É isso. E isso é desde a época antiga. Se você pegar Zezé Perrella falava isso, que tinha que vender jogador todo ano, né? Precisa ficar meio brava, mas isso funciona assim. Então, ótima notícia da base do Cruzeiro, que segue rendendo até com jogadores que não atuaram pelo clube. Porque se eu for falar de jogadores ótimos que não atuaram pelo clube, por causa daquela bagunça que foram aqueles anos que o Cruzeiro estava jogando a segunda divisão e jogar das traças, aí, meu irmão, você cruzeirense vai encher o olho de lágrima aí, porque é cada jogador, é caso de Vitor Roque, é Estevão, acho que o Fabrício Bruno estava nessa, Murilo, Kaká e por aí vai, um tanto de jogador bom. Mas, enfim, a boa notícia de hoje são esses mais de 8 milhões de jogadores que nem passaram no time profissional. Vamos pro outro lado da lagoa? Nós temos que fazer uma vinheta pra isso, viu, Tamara? Pro outro lado da lagoa, faz um plec. Nesse final de semana, eu vi a notícia da possibilidade que o Cuca teve de deixar o Galo para ir para a seleção do Chile. Teve isso. Cuca indo para a seleção chilena, eu vi essa notícia, acompanhei, mas, vamos ser sinceros, não tem fundamento. E não estou dizendo da notícia em si, tá? Não tem fundamento para o Cuca ir, por 2 motivos, viu, Cuca? O primeiro deles, o Chile é a lanterna das eliminatórias, faltam 2 jogos para acabar a eliminatória, o Chile não vai para a Copa, vai ficar de férias lá. Pode ficar de férias, Santiago, tomando vinho, e dar uma esquiada lá em cima, passear no Chile, passar frio lá em Temuco, que eu passei quando eu fiz Copa América no Chile, mas tem graça nenhuma em treinar a seleção chilena agora. Mas é muito dinheiro. E vocês acham que o Cuca não tem muito dinheiro, não? Mas pode querer mais. Deixa eu te falar. Trabalhar e ganhar dinheiro é muito bom. Prosperar é muito bom.
Mas o Cuca gosta do que ele faz, então aí já não vale a pena. Ele tem uma identificação com o Atlético, o Galo é o clube da vida do Cuca, por mais que ele tenha resultados em vários outros clubes, o Galo é o clube da vida dele, então aí já não era para sair. Segundo, para não deixar mais um trabalho, né, no meio, que isso acabou virando uma marca do Cuca, e isso não seria legal mais uma vez. Então, não disse, repito, que não tem fundamento a notícia, a procura da seleção chilena, mas estou dizendo que não teria fundamento o Cuca ir, né, para a seleção do Chile. Não cabe isso. O Chile já está de férias aí, 2 jogos, não vai para a Copa do Mundo, vai nada. Fica quieto aí, Cuca, que o trabalho é bom. O Atlético tem tido alguns problemas de lesão, isso tem atrapalhado. O Galo ainda não me convenceu com todo o potencial que ele tem, mas o time tá na briga aí com tudo, tá classificado na Sul-Americana, por mais que tenha derrapado um pouco, tá? Copa do Brasil, jogo duro, mas pau a pau aí com o Flamengo, e Campeonato Brasileiro ele tá 4 pontos lá, da liderança, então tá na briga de tudo, o Cuca tá fazendo um bom trabalho. E tem outra matéria, citei o GE aqui, que o Atlético já usou 48 jogadores esse ano. E isso é legal, porque não fica só naquela base e dos jogadores mais importantes, porque os outros que você precisa, e muitas vezes você precisa sem querer, porque alguém machucou, mas acaba dando espaço, e aí vão surgindo opções e talentos, como o próprio Patrick. O Patrick veio do Palmeiras, a gente já sabia que ele era bom de bola, mas não tinha muito espaço para jogar. Aí acabou que ficou sem primeiro volante, aí põe o Alan Franco para jogar primeiro volante, o Patrick entra para jogar, e o Patrick tá no ponto do recado, tem jogado legal. Então, usar muitos jogadores também tem o seu lado bom, e que aparecem oportunidades para a turma, e isso foi legal no Galo, 48 jogadores. Gente pra caramba. Mas, se tá dando certo, tá beleza.